Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez, juntamente com a Igreja do Senhor, para adorarmos o seu santo nome, o nome que é sobre todos os nomes. Gostaria de aproveitar esta oportunidade também para externar a minha gratidão ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confiou esta responsabilidade de estar neste congresso de adolescentes aqui em Goiânia, participando e sentindo a presença de Deus com toda a igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Externamos a nossa gratidão também ao pastor Joabe Fortunato pela acolhida aqui neste lugar, pela recepção e por toda a forma que ele sempre tem de nos receber aqui neste lugar. Esta saudação se estende também de gratidão à irmã Carmen e aos obreiros que estão aqui, né? Ao ministério, os presbíteros, amigos que já conhecemos de boas datas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E também aproveitamos para felicitar toda a supervisão da União de Adolescentes aqui neste lugar, pelo belo trabalho, pela organização que os irmãos têm demonstrado em servir ao Senhor com alegria. Meus queridos, não querendo me alongar em outra proposta, mas sendo objetivo com aquilo que nós temos para esta noite da parte de Deus, gostaríamos de convidar a todos para abrir a Bíblia. No livro do Êxodo, nós iremos retornar ao texto que foi tomado como leitura oficial, livro do Êxodo, capítulo de número 33. Abra sua Bíblia. Se você percebe do seu lado direito ou do seu lado esquerdo alguém que não tem a Bíblia, seja gentil com esta pessoa, dê aquele sorriso cordial, compartilhe da palavra de Deus com ele, compartilhe a palavra de Deus com ela, porque há uma bênção da parte de Deus para aquele que lê. Mas eu não posso esquecer também que há uma bênção da parte de Deus para aquele que ouve. Então, o texto de Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo de número 33, e o verso de número 14 e 15, nos diz a palavra de Deus: Disse, pois, irá a minha presença contigo. Desculpa, irmãos. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos, o tema deste congresso é Sem Deus não dá. Eu gostaria primeiro de convidar todo este belo coral que está aqui na minha retaguarda para repetir comigo: sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Vocês ouviram o impacto aí da palavra? Mais uma vez. Sem Deus não dá. Agora, aqui na minha frente tem uma multidão também que vai dizer comigo: sem Deus não dá. Vamos lá? Sem Deus não dá. Pode ficar melhor? 1, 2, 3. Agora todos juntos, sem Deus não dá. Vamos lá? Sem Deus não dá. Glória a Deus. Este é o tema do congresso neste ano aqui, e aprove o Senhor colocar este tema no coração do pastor que representa o nosso pastor neste lugar, o pastor Joabe, e de toda a supervisão, porque mais do que nunca esta consciência deve estar viva em nós. Perceba, a Bíblia nos mostra que o nome de Moisés é referido nas Escrituras por mais de 800 vezes. Portanto, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Ele foi o maior estadista da nação israelita. Foi um homem de uma envergadura espiritual de tão grande projeção que quando ele olhou para o Messias,
ele disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Perceba a profundeza de comunhão que este homem tinha com Deus. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. E é interessante que este não é o testemunho dele para os seus amigos, para os seus contemporâneos, dizendo: eu falo com Deus face a face. Pelo contrário, foi o próprio Deus quem disse: Moisés é um homem que eu falo com ele face a face, como um amigo fala com outro. É interessante dizer aos irmãos que Moisés foi um homem que por muitas vezes mudou a opinião de Deus, mudou a direção de Deus. Ele ouvia os decretos de Deus e por muitas vezes ele foi de encontro a esses decretos e pela intercessão ele mudou esta palavra. Nós podemos ver que um momento que Deus disse para Moisés: eu irei destruir este povo e irei fazer outro povo através de ti. E quando Moisés ouviu esta palavra, ele disse: Senhor, não destrua este povo, te acalma. O que é que as nações irão dizer ao teu respeito? Abranda este teu furor. E ele disse ao Senhor: se é de tirar o nome deste povo, risca o meu nome do teu livro. E ali Deus abrandou a sua ira contra o povo e mostrou a sua misericórdia e mudou a direção. Em outro momento, e este é o tema que nós temos para tratar nesta noite, nós vemos que o Senhor disse: eu não irei com o povo, porque ele é um povo obstinado, este povo é de dura cerviz, e agora tu irás com este povo, e eu irei enviar um anjo para livrar este povo. E Moisés clama a ele dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Perceba que Moisés era um homem que mudava a opinião de Deus. Teve um momento que ele desejou ver o Senhor, e o Senhor disse para ele: ninguém pode me ver e permanecer vivo, nenhum homem na terra. E ele clamou para ver o Senhor, e ali o Senhor disse para ele: te esconde por trás da rocha, e há de ser que passarei. Perceba, eu estou dando 3 exemplos aqui de que Deus tinha uma direção e Moisés mudava aquela direção de Deus. Deus revelava a sua vontade e Moisés mudava a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. É interessante aqui dizer aos irmãos que esta amizade com Deus, este relacionamento com Deus, fazia com que Moisés dependesse de Deus. Quando nós vemos esta frase que é utilizada para esta nossa reflexão no congresso, que diz: sem Deus não dá, isto mostra que Moisés dependia de Deus. Eu quero dizer aos adolescentes que aqui estão, eu quero dizer à igreja que está diante de mim, que sem Deus não dá. Não é possível desenvolvermos uma vida de sucesso, não é possível viver uma vida de prosperidade em qualquer área, na área financeira, na área social, na área espiritual, na área afetiva, em qualquer área da vida. Se você desejar prosperar, é necessário contar com a presença de Deus, é necessário depender de Deus. Nós estamos numa época que as pessoas estão à procura do protagonismo. Vocês adolescentes estão ouvindo na escola os professores dizendo: você é protagonista da sua história. Os jovens, a igreja aqui presente, estão ouvindo terapeutas, estão ouvindo coaches dizendo: você é protagonista da sua história. Mas eu quero te dizer, essa história de ser protagonista nos leva a uma vida de autonomia, como se nós fôssemos autossubsistentes e autossuficientes em nós mesmos. Mas nesta noite viemos pela parte de Deus trazer uma palavra em contramão do que vocês estão ouvindo na escola. E aqui eu preciso dizer a todos que estão presentes e a
aqueles que nos acompanham pelos canais de mídia à disposição. Eu preciso dizer, há uma necessidade de dependermos de Deus, há uma necessidade para os nossos dias de reconhecermos que há um Deus nos céus que controla todas as coisas e sem Ele é impossível viver. Escuta, é impossível viver sem Deus. Sem Deus não dá. Eu vou dizer mais uma vez, sem Deus não dá. Para você não ter dúvida do que eu estou dizendo, sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Eu não sei se você quer fazer coro comigo nesta noite, mas eu vou dizer mais uma vez, sem Deus não dá. Escuta, sem Deus não dá. Eu preciso dizer para você mais uma vez, sem Deus não dá. Glória a Deus. Mas eu preciso apresentar aqui algumas verdades. E se o Senhor nos conceder a oportunidade, eu gostaria aqui de nesta noite mencionar 3 importantes verdades sobre a dependência de Deus. Escuta, é possível aqui um adolescente, uma menina, um rapaz, viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum, viver uma vida pautada pelas Escrituras, mostrando que depende de Deus. Mas eu preciso dizer a primeira verdade, é que a dependência de Deus não anula as adversidades. Eu vou repetir. A dependência de Deus não anula as adversidades. Será que é possível repetirmos juntos? A dependência de Deus não anula as adversidades. Alguém pode pensar, não, se eu estou com Deus ou se Deus está comigo, então eu venço qualquer obstáculo. É verdade, mas isto não impede das adversidades virem sobre nós. Crente, fiel a Deus, que carrega a Bíblia, que ora, que canta, que jejuma, que busca o Senhor, também enfrenta adversidades. Eu preciso dizer que o fato de você servir a Deus não significa que não haverá adversidades. E nós podemos ver esta verdade na vida de Moisés. Portanto, abra a Bíblia comigo em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Perceba que quando Moisés nasceu, estrategicamente, os pais de Moisés precisaram esconder Moisés, porque naquele período existiam algumas adversidades. E para que os adolescentes e a igreja entenda as adversidades existentes nos dias de Moisés, eu gostaria de convidar a você para retroceder ao livro do Êxodo, no capítulo de número 1. E eu gostaria de pontuar algumas adversidades existentes no período de Moisés. Portanto, abra a Bíblia, Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Primeiro lugar, eu preciso dizer que na época de Moisés existiu um rei que se levantou para governar o Egito, e ele não conhecia a José. Entenda, esta expressão José se refere às obras operadas por Deus nos dias de José. Você está lembrado que no Egito houve fome e, consequentemente, em todo o mundo,
e todos vieram a José, que era o governador do Egito, e ele abriu os celeiros e alimentou todo o mundo. Lembrem-se que por causa disso, Faraó favoreceu a José, e toda a família de José foi favorecida por causa da intervenção divina através de José. Pois bem, passando-se os tempos, levantou-se um outro governo, levantou-se um outro homem. Este homem não conhecia José, ou seja, ele não conhecia as obras de Deus, ele não se interessava pelas coisas de Deus. Havia um governo naquele período que não reconhecia as mãos de Deus. Abra a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 1, o verso de número 9. Veja o que é que diz: o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Perceba, este homem, este governo que se levantou, ele não estava satisfeito com a prosperidade do povo de Deus. O povo de José era o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. E aquele povo estava crescendo na terra do Egito, de tal maneira que o IBGE daquela época no Egito se levantou e trouxe o censo para o governador, para o faraó, e disse: olha, existe um povo aí que tem uma religião, que serve um Deus, e esse povo está se multiplicando sobre a terra. Você entende? Diga amém. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 1, versículos de número 10 e o versículo de número 11. Diz assim: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Perceba, meus queridos, o governo agora começou a criar leis. Ele começou a utilizar de artifícios das leis. Ele chamou o judiciário e agora começou a dizer: vamos promulgar leis para calar este povo, vamos levantar leis para silenciar este povo, porque este povo é uma ameaça para o meu governo. Este povo, se continuar crescendo e prosperando, será um problema para nós. Mas o problema ainda não acabou. Vamos continuar usando a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 15. O versículo de número 15 e o versículo de número 16. Perceba: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Versículo 16. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Desculpe, mas se for filha, então viva. Escuta bem esta palavra. O faraó que surgiu naquele país, o governo que surgiu no Egito, ele se levanta, se preocupa com a prosperidade do povo de Deus e começa a levantar tributos, leis, para oprimir o povo de Deus. Não se dá por satisfeito e agora ele vai determinar a taxa de natalidade. Ele acha pouco e agora vai intervir na estrutura de família. Veja o que é o que o texto diz: se for menino, diga comigo, menino. Vamos lá, adolescentes, diga comigo, menino. Ele disse: se for menino,
menino, mate. E quando ele disse, se for menina, onde é que estão as meninas? Digam meninas. Se forem meninas, deixem-as vivas. Sabe o que significa isso? Significa que o governo estava dizendo, eu vou aplicar aqui um contexto relacionado ao gênero, para que eu possa intervir na família e dizer meninos de uma forma e meninas de outra forma. Será que esse texto, escrito há mais de 4.000 anos, tem alguma coisa para falar conosco nos nossos dias? Será que esse texto bíblico diz alguma coisa para nós nos nossos dias? Eu fico pensando nisso, porque tem um Zé Bobinho aí na internet, aquele teólogo de Facebook, que vai na internet e começa a dizer, a Bíblia precisa ser atualizada. Aqueles engenheiros sociais estão indo para a internet manipular a mente desses adolescentes, dizendo, olha, isso aqui é um mito. Se é mito, para que tu estás preocupado? Porque mitologia vai falar de Saci Pererê, mitologia vai falar de mula sem cabeça, mitologia fala de comadre Fulanzinha. A palavra de Deus fala das verdades de Deus. A palavra de Deus continua atualizada. A palavra de Deus, embora tenha sido escrita há mais de 4.000 anos, ela está falando de hoje, da realidade de hoje. O que eu quero dizer é que Moisés dependia de Deus, mas o seu tempo era tempo de conflito. Eu quero dizer em nome de Jesus à igreja de Goiânia, aos adolescentes aqui presentes e aqueles que nos assistem, embora existam momentos de adversidades, aquele que depende do Senhor verá a providência de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer é que mesmo com este cenário, existia ali uma família que agia diferente. Abra a Bíblia, Êxodo capítulo de número 2. Quem está cansado de abrir a Bíblia, diga amém. Graças a Deus. Isto aqui é um povo bem educado na palavra, né, pastor? Abra a Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo de número 2. Veja como é que o texto começa. Versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Aqui está falando de Arão e Joquebede. Arão era o pai de Moisés. As leis que estavam ali, as leis genocidas, as leis construídas para manipular os gêneros, as leis para silenciar o povo de Deus estavam estabelecidas. Mas Arão e Joquebede decidiram honrar a Deus. Eles foram contra qualquer proposta que fugisse da palavra de Deus. É interessante que o texto diz que quando eles viram o menino, na mesma hora eles esconderam o menino. O que eu quero dizer nesta noite é que aquele que depende de Deus age intencionalmente. Eu vou repetir: aquele que depende de Deus age intencionalmente. Eu quero tirar o microfone aqui para, vez por outra, olhar para esses adolescentes. Eu quero dizer algo a vocês que estão aqui. Olha bem, presta atenção. A vida do crente, a vida de fé, é uma vida intencional. Tem que haver intenção, tem que haver propósito.
Você não sai varrendo a rua e de repente encontra um diploma e diz: eita, agora eu vou ser mestre em biologia. Ei, garoto, escuta aí. Você não sai pintando a sua casa e de repente aparece um diploma lá. Doutor, pós-doutor, mestre, graduado em direito, etc, etc. Não! Você não vai conquistar objetivos na vida por acaso, na brincadeira, naquilo que se diz, Maria vai com as outras. A vida cristã é uma vida intencional. Você tem que aplicar o seu coração em Deus. Tem gente que está fazendo assim, ó: eu dependo de Deus, e como eu dependo de Deus, eu vou ficar igual uma folha seca no meio da rua, esperando o vento me levar, para ver se Jesus faz alguma coisa por mim. Está errado, está errado. Aquele que depende de Deus age intencionalmente. O que é que a Bíblia diz? Que Joquebede e Arão, quando viram o filho, eles não ficaram esperando vir ali o policial, vir um guarda para prender a criança e matar a criança. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles fizeram, sabe o que? Pegaram o menino, escuta aqui, olha aqui para mim. Pegaram o menino e cripto. Está lembrado dessa palavra? Cripto. É uma palavra grega que fala de criptografia, que fala de códigos, que fala de leis objetivas para esconder propositalmente. É justamente este texto bíblico dizendo para nós que ele foi escondido intencionalmente. Ele foi escondido propositalmente. Moisés não foi deixado de qualquer maneira. Deixa eu dizer essa palavra para você, pai, para você, mãe, que está aqui, você que cuida desses adolescentes. Deixa eu te dizer, Moisés não foi deixado aleatoriamente para receber conceitos ideológicos e ser manipulado por engenheiros sociais. Não, Moisés foi escondido. Houve um investimento de pai e de mãe. Eu quero te dizer esta palavra nesta noite, pai, querida mãe, cuida do teu filho, protege o teu filho, guarda o teu filho, porque senão haverá uma grande destruição. Mas se pela fé você depende de Deus, Deus vai te dar estratégia, o menino vai ser guardado e Deus vai promover um grande livramento. Eu preciso dizer uma palavra que arde no meu coração nesta noite. Não há o que temer. O futuro do teu filho, o futuro da tua filha está na mão de Deus. Será que você pode levantar a mão nesta noite e dar um glória a Jesus? O futuro dos teus filhos está na mão de Deus. É interessante que esta intencionalidade moveu o coração de Moisés. É por isso que em Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 24, a Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja a intenção, veja o agente ativo, veja o protagonismo aqui. Ele recusou, ou seja, ele repudiou, ele rejeitou, ele desobrigou-se, ele negou, ele renunciou. Ele disse: eu não quero este título para mim. A sociedade almeja este título, a sociedade aplaude este título, mas eu não quero isto para mim. Aquele que depende de Deus, ele quer agradar a Deus. Aquele que depende de Deus quer andar com Deus. Aquele que depende de Deus quer viver para Deus. E por isso eu preciso dizer, adolescentes, é necessário aprender a dizer não, é necessário aprender a rejeitar, é necessário aprender a renunciar. Vai ter coisas que você vai ver na internet e você vai dizer não. Vai ter proposta que vai chegar na escola e você vai dizer não. Vai ter situações que vão fazer convite e você vai dizer não, 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 não. E por que não? Porque eu dependo de Deus.
E sem Deus não dá. Aleluia. No capítulo 11 ainda de Hebreus, o verso de número 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Escuta aí, escolhendo, Moisés escolheu. Primeiro ele rejeitou o título, e depois ele escolheu as coisas de Deus. Adolescentes, vocês têm a oportunidade nesta noite de escolher o que vocês querem. Vocês têm a oportunidade nesta noite de decidirem sobre o vosso futuro. Aqui não existe lavagem cerebral, aqui não existe espaço para manipulações. É a palavra de Deus que nos dá esta liberdade para entendermos que Moisés escolheu, ou seja, ele preferiu, ele elegeu uma postura, ele elegeu uma atitude de fé. Ele disse: é esta atitude que vai governar a minha vida. Escuta aí, adolescente, você não namora agora, não é porque o presbítero disse, ou porque o dirigente da união falou para você, não, é porque você escolheu governar os seus desejos, você escolheu honrar a Deus, e você decidiu. Não é este momento, o momento agora é de estudar, o momento agora é de investir no futuro, o momento é pensar naquilo que Deus tem para a minha vida. Não é tempo de postar foto no Instagram com posições, não é tempo agora de ficar dando cantada na internet. O tempo agora é de investimento, porque é um futuro reservado por Deus para a tua vida. Glória a Deus. A primeira verdade que eu preciso deixar clara aqui é que a dependência de Deus não anula as adversidades. Mas a segunda verdade que eu gostaria de expor nesta noite é que a dependência de Deus contradiz a autossuficiência. Eu vou repetir. A dependência de Deus contradiz a autossuficiência. Será que é possível repetirmos esta palavra? A dependência de Deus. Mais uma vez, esse lado aqui quase que não falou. Vamos lá, mais uma vez. A dependência de Deus, contradiz a autossuficiência. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos. Vamos pensar mais um pouco sobre Moisés. Atos dos Apóstolos. Agora a gente vai ler um pouco sobre Moisés na perspectiva do Espírito Santo, utilizando-se de Estevão para falar de Moisés. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Repita comigo: muito formoso. Muito formoso. O autossuficiente, escuta aí, o autossuficiente, ele se acha muito formoso. Eu vou usar aqui uma palavra que os adolescentes talvez não entendam bem, apesar de terem muitos meninos aí estudiosos, mas papai e mamãe entendem. O narcisista fala do mito de Narciso. Vocês estão lembrados? Narciso, ele foi na beira de um rio, olhou tanto para ele se achou tão bonito. Eu sou tão formoso. Olha, quem é mais bonito do que eu? Ele se achou suficiente para si e acabou se suicidando. A internet tem mexido com a mente dos adolescentes de maneira tal que eles se acham autossuficientes. Eles se acham numa condição. Ei, escuta aí. Alguém vai na internet, tem a sua beleza,
acha pouco, usa filtro. Acha pouco, pega o Photoshop e vai manipulando para mostrar uma imagem, porque ele é autossuficiente. O autossuficiente, escuta, ele é autônomo. Abra a Bíblia, Atos, capítulo 7, versículo 22. Nesse tempo, veja, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso de palavras e obras. Ele foi instruído em toda a ciência. O autossuficiente sabe de tudo. Ele não ouve pai, ele não ouve mãe. A mãe diz, não namore agora não, meu filho. Ele, que nada, mãe, a senhora sabe de nada. O pai diz, vai estudar, menino. Que nada, pai, o senhor sabe de nada. Eu vou aqui, eu mexer em alguma coisa na internet e tem uma forma de fazer TikTok para ganhar dinheiro. É um adolescente. É um menino autossuficiente. O presbítero chega perto dele, meu filho, vamos orar. Que orar que nada. Eu não preciso de orar, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso de conselho, porque eu sei de tudo. Teve um momento na vida de Moisés que ele foi instruído em todas as coisas. O autossustentável, veja só, autossuficiente, autônomo e autossustentável. Sabe o que é que ele diz, o texto bíblico? Ele era poderoso de palavras e obras. Quem é melhor do que eu? Esse era o pensamento de Moisés. Quem é melhor do que eu? Eu sou bom, eu sou eloquente, eu tenho capacidade, eu faço obras. Moisés era autossuficiente, autônomo, autossustentável. Mas o pior vem agora. No versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Este termo cuidava, que está aqui nas escrituras, no original quer dizer, ele julgava pela tradição lógica, que por tudo aquilo que ele vivenciava, os seus irmãos iam entender, ele é o cara, ele é o homem, ele é a pessoa que Deus vai usar. Este foi o pensamento de Moisés. Ele se tornou autojustificável. Ele matou um egípcio. Ele vingou seu irmão hebreu. Ele defendeu os seus irmãos, porque ele pensava, fazendo assim, eu estou fazendo o que é certo, eu sou bom. Me permita dizer aqui uma palavra muito forte, usando a nossa expressão aqui nordestina, bastante coloquial. Tem gente aí quebrando a cara, porque é autossuficiente. Adolescentes, tem meninos perdendo o melhor de Deus. Meninas, escutem esta palavra. Tem pessoas, tem moças vivendo gravidez precoce, porque não ouviram pai, mãe, ministério, não ouviram a palavra de Deus. Tem pessoas aí que perderam, tiveram que abandonar a escola para sustentar a família, porque não ouviram pai e mãe. O autossustentável, ele se acha bom, ele se acha capacitado, ele se acha que não precisa ouvir ninguém. Este era o caso de Moisés.
Sabe o que aconteceu com ele? Ele precisou se esconder. Quando ele viu que o plano dele não deu certo, ele disse: eu preciso fugir. Ele precisou abortar a missão. Ele precisou fugir, se esconder. Ele foi confundido quando ele fugiu para a terra de Midian. Lá ele viu as filhas de Jetro. E de repente, as meninas chegam cedo em casa. Aí o pai diz: o que foi que houve? Isso está em Êxodo, capítulo de número 2. Aí o pai pergunta: por que vocês chegaram tão cedo? Aí Zípora olha para o pai e diz assim: é porque um egípcio afugentou os pastores que queriam brigar conosco. Moisés era hebreu, mas por causa da obstinação de coração, ele foi confundido com um egípcio. Ei, escuta esta palavra, adolescente. Esta palavra é importante, porque Moisés era crente, mas ele foi confundido com o mundano. Ele era servo de Deus, mas por causa da incontinência no coração, por causa da insubordinação à palavra de Deus, ele foi considerado como pecador, como ímpio. Sabe por quê? Porque ele foi dizendo: tem nada não, é da minha maneira, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle da situação. Ele precisou fugir e ficar 40 anos no deserto. Meus irmãos, neste momento da mensagem, querido pastor e obreiros aqui presentes, eu preciso dizer, pastor, que quando eu chego neste momento da mensagem, o meu coração se enche de temor. Sabe por quê? Pela misericórdia, eu tenho cooperado com o pastor no departamento de adolescentes, e eu tenho visto ali, auxiliando o pastor Sérgio, e eu tenho visto ali adolescentes com uma vida frustrada. Eu tenho recebido pais com lágrimas no rosto, chorando, porque planejaram um futuro para o filho e o projeto foi quebrado, foi destruído. Que o temor do Senhor nesta noite venha sobre o coração da igreja, que o temor do Senhor invada o coração desses adolescentes, que o temor de Deus esteja sobre a vossa vida. Sabe para quê? Para que vocês digam: sem Deus não dá, eu preciso depender de Deus, eu não vou permitir a minha vida caminhar por outros trilhos, eu vou depender de Deus. Quem entende esta palavra nesta noite e pode dar um glória a Jesus? A terceira e última verdade da noite que eu gostaria de trazer aqui é: deixa eu primeiro recapitular. A dependência de Deus não anula as adversidades. A segunda verdade que dissemos aqui é que a dependência de Deus contradiz a autossuficiência. Mas em terceiro lugar, eu preciso dizer: a dependência de Deus manifesta o cuidado de Deus. Eu vou dizer mais uma vez: a dependência de Deus manifesta o cuidado de Deus. Será que é possível repetirmos, irmãos? Eu vou dizer e você repete após mim: a dependência de Deus manifesta o cuidado de Deus. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós dependemos de Deus, nós temos fome de Deus. Estamos vivendo num período que pessoas estão com fastio de Deus, perderam o interesse em Deus. Mas eu preciso dizer que aquele que depende de Deus tem fome de Deus. E eu preciso dizer, escuta aí, adolescente, a fome por Deus, ou a fome de Deus, não é algo que cai do céu de uma hora para outra e puf, encheu. Não. Vocês já leram, já ouviram testemunhos aqui de homens que oram 4, 5 horas, que jejuam 3, 4 dias. Pessoas que leem a Bíblia rapidamente.
Deixa eu te dizer, a vida cristã, ela nos leva a esse ápice, a esse nível tão alto, mas ela se inicia gradativamente, progressivamente. O que significa isso? A primeira vez, depois de 40 anos, quando Moisés vai ter a experiência com Deus, ele vê uma sarça ardendo, e quando ele vê aquela sarça ardendo, ele estava passando e de repente ele diz: virarei e olharei para entender esta visão. E quando ele está no seu caminho e vira, e quando ele vai chegando perto para entender como é que essa sarça está em fogo e ela não é consumida, na hora que ele vai chegando perto, ele escuta uma voz dizendo para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia. Moisés naquela hora tira os sapatos e ele vai chegando perto, e Deus continua bradando: eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ali começa o processo de uma fome e de um alimento e de um conhecimento progressivo. Olha, existe um momento que Moisés tira a sandália dos pés, porque ele não sabe como chegar perto de Deus, mas quando ele vai crescendo em intimidade, ele diz: agora eu não quero mais tirar a sandália, agora eu quero te contemplar com os meus olhos querem te enxergar. Sabe o que é isso? O crescimento é progressivo, o crescimento ele vai sendo gradativo. Hoje você lê um capítulo da Bíblia, amanhã está lendo o livro completo. Hoje você ora por 5 minutos, amanhã está numa vigília na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a fome ela vai acontecendo e Deus vai alimentando. Você vai dizendo: eu quero mais de Deus. Será que é possível dizer: eu quero mais de Deus? Será que você pode dizer nesta noite: eu quero mais de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Será que é possível dizer: eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus sobre a minha vida? Eu gostaria de vos chamar a atenção para um texto que está no livro do Êxodo, capítulo de número 24. Permaneça com a Bíblia aberta aí. Versículo de número 12. Diz assim as Escrituras: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Veja a primeira frase: disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, sobe a mim e fica lá. Escuta esta palavra, adolescente. O Senhor dizendo a Moisés: sobe o monte e fica lá, sobe a mim. É Deus dizendo: eu estou te atraindo, eu estou te chamando. Existe um convite de Deus. Veja o versículo de número 18, diz assim: e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias. Aquele que tem fome de Deus, ele não fica olhando para o relógio: está na hora de acabar, eu estou cansado. Não, aquele que tem fome de Deus, ele sobe o monte e fica lá esperando. A nuvem vai chegar, a nuvem vai te cobrir. Aquele que tem fome de Deus, ele anseia por Deus, ele esquece as coisas da terra. Lá embaixo, Moisés tinha 3 milhões de pessoas para cuidar, mas o convite de Deus dizia: sobe, Moisés, vem para perto de mim. Eu quero dizer aos presentes nesta noite, quando você pronuncia a frase dizendo mais de Deus, sem Deus não dá, isto quer dizer que você tem fome de Deus. Fome de Deus. Eu não estou falando de fome, e aqui tem que usar a linguagem para adolescente. Eu não estou falando de fome de McDonald's, de Burger King. Eu não estou falando aqui de fome de hambúrguer. Eu não estou falando de fome de sanduíche e nem de sorvete. Eu estou falando da fome de Deus. Fome de Deus.
nasce no coração. Ei, você já teve a oportunidade de fazer um grupo entre vocês aí, 5 aí, vocês aí, 5 aí. Vocês já fizeram um grupo entre vocês? Você que está olhando aí para trás, vocês meninas que estão olhando para os outros, vocês já pensaram em fazer um grupo aí e dizer: vamos marcar para nos encontrar de madrugada, como você na sua casa e eu na minha, e nós iremos orar e buscar a presença de Deus? Será que vocês podem fazer um projeto aí dizendo: nós temos uma meta, estamos em setembro, eu quero terminar a leitura da Bíblia até dezembro? Eu quero te dizer, é possível isto acontecer. Aquele que tem fome de Deus, ele sai da igreja com os amigos e diz: eu quero me alimentar mais de Deus. Ele diz: olha, tem TikTok, mas eu não quero TikTok, eu não quero Instagram, eu quero Deus, eu quero mais de Deus. Sem Deus não dá para viver. Sem Deus não dá para viver. É necessário estabelecer um compromisso com Deus. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo 33, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: e falava o Senhor a Moisés face a face. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Me permita voltar aqui o versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Alguns textos, pastor, obreiros, igreja, alguns textos fazem a tradução dessa expressão dizendo que era a tenda do encontro. Moisés estabeleceu uma tenda, a tenda do encontro. Neste congresso, se o Senhor me permitir dizer esta palavra que eu irei pronunciar agora, e no coração de um adolescente, de um jovem, alguém na igreja aqui brotar essa semente, eu entendo que eu cumpri a minha missão nesta noite. Oxalá que entre nós alguém diga assim: eu vou estabelecer a tenda do encontro com Deus. O que significa isto nos nossos dias, irmão Sóstenes? É um adolescente, é um crente, é um servo de Deus, alguém que depende de Deus, que diga assim: eu vou dedicar uma hora para me encontrar com Deus. Eu vou dedicar meia hora com Deus. Eu vou dedicar 15 minutos com Deus. Pastor, eu tenho um tio que o mês passado Jesus o guardou. Ele trabalhou na obra missionária em Moçambique 19 anos. Ele morreu em Moçambique e foi enterrado lá, porque ele disse: eu quero ser enterrado no meio do povo que Deus me deu para servir. Sendo que este meu tio, tio Davi, era interessante que quando nós íamos para uma festa, casamento, festa de família, ele olhava para o relógio, aí dizia: gente, eu vou ter que ir embora. Era 10h30, tipo 10h30, 11 horas. Ele dizia: eu tenho que ir embora. Aí o pessoal dizia: mas a festa começou agora. Ele dizia: não, eu tenho uma agenda, eu tenho um compromisso. E eu, curioso, um dia cheguei: ô tio, qual é o seu compromisso? Qual é a agenda que tem? Se amanhã é sábado, se amanhã é feriado, se amanhã é domingo, que compromisso é esse? Aí ele disse: eu tenho que dormir agora,
Porque de 4 horas da manhã eu estou com o meu Senhor. Eu me acordo, coloco os meus livros, eu tiro meu momento de jejum, de oração, fico 2 horas na presença do Senhor. A minha vida só começa a ter sentido quando eu tenho este encontro com Deus. Aquilo ali marcou a minha vida, pastor e irmãos que aqui estão. Sabe por quê? Porque ele poderia estar no melhor banquete, ele poderia estar na melhor festa, na melhor confraternização com a família, mas ele dizia: eu tenho que ir agora embora, porque eu tenho um encontro com meu Senhor. Oxalá que alguém aqui diga assim: eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para o Enem, para o pré-Enem, eu tenho tempo para estudar para o SSA, mas eu também tenho tempo para Deus. Eu quero investir tempo em Deus, eu quero investir tempo na minha dependência de Deus. A dependência de Deus, meus queridos, nos faz viver para Ele. E aquele que vive para Deus não é abandonado por Deus. Eu vou repetir esta frase: aquele que vive para Deus não é abandonado por Deus. O que eu quero dizer com isso? A vida vai propor desafios. Na vida teremos adversidades, na vida teremos conflitos, mas o Senhor estará com aqueles que o temem. Êxodo 33 e o versículo de número 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Perceba que aquele homem, ele dependia de Deus, ele vivia para Deus. Moisés era um homem que estava diante de Deus. E eu preciso dizer aos irmãos nesta noite: nós precisamos viver para Deus, precisamos depender de Deus. Precisamos dizer não porque o pregador está dizendo, mas dizer porque nós acreditamos nisto, que sem Deus não dá. Quantos acreditam nesta noite que viver sem Deus não dá? Existe alguém aqui que acredita nesta palavra? Será que nós podemos falar nesta noite da fidelidade de Deus? Adolescentes, Deus é fiel. Sabe quando é que vocês vão descobrir a fidelidade de Deus? Quando vocês andarem com Ele. Eu estava ali sentado, pastor, e eu vi por 2 ou 3 vezes alguém abrindo a sombria. E na mesma hora eu fechei o olho. Eu disse: Jesus, esta noite não, chuva não. Eu já tive em Cruzadas, pastor, lá em Recife. E um tempo que cooperamos com o pastor nas cruzadas, toda noite com cruzada. E em junho era cruzada, época de chuva pesada. Quantas vezes eu cheguei assim dizendo: a igreja crê que a chuva é de Jesus, a igreja amém. A igreja crê que Jesus para a chuva, a igreja amém. E ali a gente orava e Deus parava a chuva. Mas já teve dia que oramos e a chuva caiu mesmo assim. Deus não deixou de ser Deus quando oramos para não acontecer e quando oramos para ela acontecer. Deus é Deus em qualquer circunstância. Mas eu estava aqui orando, pastor, e dizendo: Senhor, hoje não, porque eu vou falar da tua fidelidade. E esses adolescentes precisam ver que tu para a chuva. A nossa geração, a geração dos patriarcas que estão aqui, viram que Deus ouviu a nossa oração. E ainda hoje Ele quer andar conosco. Eu não quero sair da minha casa vindo do Recife para Goiânia sem depender de Deus. Eu preciso continuar dizendo: Marcilene, para o nosso casamento dar certo, sem Deus não dá. Eu preciso olhar para Pedro e para Jonatas, meu outro filho, e dizer: para educar vocês, eu não posso educar sem Deus, porque sem Deus não dá. Eu não posso subir neste púlpito falando de mim, da minha capacidade, não. Eu preciso dizer: sem Deus não dá, sem Deus não dá, sem Deus não dá.
E eu gostaria de, nesta noite, com a autorização do pastor, convidar você para nós louvarmos o nome do Senhor. E em seguida fazermos uma oração, pedindo a Deus para confirmar em nosso coração que sem Ele não dá. Você crê nesta palavra? Você crê que sem Deus não dá? Então se levante aí no seu lugar e cante aí comigo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, te amo, Deus, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. A equipe de louvor pode louvar conosco. Vamos lá? Em todo tempo tu és tão tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu que amigo bondade. Fecha teus olhos, levanta a tua mão e diz: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Aleluia, aleluia. com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Adora o Senhor nesta noite e diz: sem Deus não dá para viver. Aleluia. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor.
Ele está aqui nesta noite para confirmar que Ele é fiel na tua vida. Será que nesta noite, adolescentes, vocês podem dizer: sem Deus não dá, eu não posso viver sem Deus, eu não posso caminhar para a escola sem Deus, eu não posso viver sem Deus? Igreja do Senhor, será que nesta noite nós podemos dizer: sem Deus não dá? Foi Ele quem disse a Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Recebe descanso de Deus nesta noite. Recebe paz de Deus nesta noite. Eu quero orar por aqueles que estão se automutilando. Eu quero orar por aqueles que estão sofrendo de ansiedade. Eu quero orar por aqueles que estão desenvolvendo quadro depressivo. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Recebe renovo dos céus. Espírito de Deus, nesta noite, marca este lugar. Nesta noite, marca este encontro. Nesta noite, a tua igreja está louvando o teu nome. A tua igreja está dizendo que tu és fiel. A tua igreja está confessando publicamente: sem ti não dá para viver. Recebe o nosso louvor nesta noite. Quebranta os corações, manifesta a tua graça. Se tu queres nesta noite, aonde os teus filhos estão, tu podes batizar com o Espírito Santo. Tu podes agora renovar vidas. Tu podes renovar, tu podes salvar. Ouve a oração da tua igreja. Tu és o mesmo Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó. Manifesta a tua graça nesta noite. Tu és o Deus de Moisés, tu és o Deus de Elias. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Eu prefiro viver sem a fama. Eu consigo viver sem prosperidade, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem ser reconhecido, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver os desafios deste mundo, mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Levanta a tua voz, adora o Senhor. Fecha teus olhos, faz uma declaração de amor para este Deus. Adora o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai glorificando, adorando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando ao Senhor nesta noite. Diga: mas sem Deus. Mas sem Deus não dá. Aonde está a primeira vida para Jesus? Alguém nesta noite que quer entregar a vida para Cristo? Sai do teu lugar. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aonde está a primeira vida nesta noite? Aonde está a primeira vida nesta noite? O Senhor quer salvar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Aonde está a primeira vida nesta noite? Aonde está uma pessoa não evangélica que chegou aqui nesta noite, ouviu a palavra e reconhece que precisa de Deus, que precisa da misericórdia de Deus? Vem aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus.